Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso de Fundamentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equações algébricas, tá? A gente acabou aquela parte das sequências e agora a gente começa um pouco aqui a mexer com polinômio, equações algébricas, teorema fundamental da álgebra e alguns tópicos importantes. Então, antes da gente definir, o estudo completo de uma equação algébrica, vamos colocar aqui alguns elementos que a gente tem referente às equações algébricas, tá? Então, inicialmente, dado duas funções polinomiais, um y igual a f de x e um y igual a g de x, a gente vai chamar de equação polinomial ou equação algébrica a sentença onde f de x for igual a g de x. Então, se eu tenho uma f de x igual a 3x ao quadrado menos 2 e uma g de x menos x quadrado menos 3x, quando eu faço a minha f de x igual a minha g de x, eu tenho uma equação polinomial. Nesse caso, fica 3x ao quadrado menos 2 igual a menos x ao quadrado menos 3x. Isso, por definição, é uma equação algébrica, tá bom? Claro que muitas vezes vocês não vão encontrar dessa maneira. Vocês vão encontrar tudo num membro só, né? Então, já que eu vou entrar nesse aspecto aqui de colocar um membro só, igual a um número, por exemplo, ou igual a zero. O segundo tópico é o valor que satisfaz essa igualdade, ela é chamada de raiz. Então, a raiz da equação polinomial ou raiz da equação algébrica vai ser o valor que eu vou colocar aqui no lugar de x, né? Ou da variável que eu estou calculando, da incógnita, na verdade, e aquela sentença é verdadeira, tá? Então, por exemplo, se eu quero aqui que o f de x seja igual a zero, que valores que eu coloco para x aqui, aonde essa sentença vai ser verdadeira. Então, eu posso falar f de 1, vamos tentar f de 1, eu tenho 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 mais 1, que dá 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Então, vou dizer aí que 1 seria uma raiz dessa equação, tá joia? Terceiro item que a gente tem. Chamamos de conjunto solução, o conjunto que está todos os valores complexos de x que satisfazem f de x igual a g de x. Então, se eu determino a minha raiz, que são aqueles valores que a sentença é verdadeira, esses valores de raízes são esses valores complexos que satisfaz essa função aqui. Tá? Então, se eu quisesse pensar aqui que o x fosse 1, vou colocar aqui para o x igual a 1. A gente tem 1 elevado ao cubo, mais 1 elevado ao quadrado, menos 1, menos 1. Isso dá 1 mais 1, 1, menos 1, menos 1, que dá 0. E aqui, 1 ao quadrado vezes 3 fica 3, 1 ao quadrado fica 3, menos 3. Então, 0 igual a 0. Então, 1 é raiz. Então, obviamente, ele vai fazer parte do conjunto solução, né? Então, a primeira solução aqui seria 1. E a gente vai descobrir quais são os valores que satisfaz essa equação algébrica, né? Que essa equação algébrica aqui é verdadeira, tá? Então, já que a gente chega na parte de resolução. Isso é só para definir o conjunto solução. Resolver uma equação algébrica é determinar o seu conjunto solução. Então, aqui, quando eu determinei o 1 como solução dessa equação algébrica, eu estou resolvendo essa minha equação algébrica. Tá? Só que, até onde a gente está aqui agora, a gente não definiu nada como que eu obtive essas raízes, né? Vocês podem ver que foi na tentativa, vamos dizer assim, e eu preciso saber se é só aquela raiz que eu encontrei. Esse caso aqui, por exemplo, provavelmente a gente vai ter 3 raízes, né? Mas o meu método de colocar o x igual a 1, eu determinei uma raiz, eu não estabeleci um método algébrico para resolver, e eu não sei se é só o 1 que satisfaz essa equação, às vezes tem outro número. Então, a gente vai ver isso mais para frente, como que a gente faz, tá? Duas equações são equivalentes se tiverem o mesmo conjunto solução. Então, às vezes, o conjunto solução aí de uma equação algébrica seja 1 e 2, e a solução de outra equação polinomial ou equação algébrica seja 1 e 2, aquelas equações originais
Então, aqui, sei lá, chamar de equação 1. Essa equação seria equivalente à equação 2. Por quê? Porque elas possuem o mesmo conjunto de solução, tá? Os princípios aditivos e multiplicativos também são válidos para resolução de equação algébrica. Então, aqui a gente pode voltar aqui em cima, ó, que eu falei que a gente pode pegar essa equação polinomial ou equação algébrica e jogar tudo para um lado, é porque vale o princípio aditivo e o multiplicativo. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, vou mostrar aqui, ó, jogar ele aqui embaixo. Olha lá. Então, o exemplo lá, o primeiro, que é uma equação algébrica. O que eu quero dizer que ele vale princípio aditivo e multiplicativo? Eu posso somar ou subtrair os dois lados da equação que eu não altero, e eu posso multiplicar também os dois lados da equação por qualquer número que eu não altero, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 3x ao quadrado. Peraí que deu BO aqui. 3x ao quadrado menos 2 igual a menos x ao quadrado menos 3x. Eu posso colocar, acrescentar aqui dos dois lados, deixa eu descer aqui, posso acrescentar dos dois lados aqui 1 mais x ao quadrado, né? Então, princípio aditivo. Eu posso adicionar desse lado de cá 3x, do lado de cá também 3x, né? Totaliza aqui do lado de cá, no segundo membro fica 0, e aqui a gente consegue juntar 4x ao quadrado menos 3x menos 2. Então, a gente consegue também aplicar os dois princípios que a gente aprende lá na equação do sétimo ano. Tá bom? Então, também é válido. Se eu quisesse dividir, vamos supor que aqui eu tivesse uma fração, 2/3, né? Então, se aqui fosse 2/3, eu poderia multiplicar os dois lados por 3, né? Então, se eu multiplicasse aqui por 3 e aqui por 3, então a gente teria 12, vou fazer aqui na frente, 12x ao quadrado menos 3 vezes 3x dá 9x, menos 2/3 vezes 3 fica menos 2, igual a 0. Então, essa equação algébrica também é uma equivalente à outra, porque ela vai ter o mesmo conjunto de solução, tá bom? Sétimo ponto. Na resolução de uma equação polinomial, a gente pode transformá-la de uma maneira bem mais simples, de modo que o conjunto de solução seja calculado facilmente. É o que a gente chama de diminuir o grau dessa equação, né? Então, eu consigo pegar uma função, uma f de x, que é igual a g de x, ou seja, uma equação algébrica, e transformar ela de modo que uma menos a outra seja igual a zero. É o que a gente chama aqui de p de x, que é uma equação polinomial desse tipo, tá? Então, aqui a minha p de x vai ser a n xn mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Só isso aqui, perceba que os meus graus, né, vão diminuindo. Quando eu falo em grau de uma equação, eu vou pegar aquela incógnita, vou pegar o maior expoente que ela tem. Então, maior expoente vai ser o grau daquela equação polinomial, assim como a gente vê lá no oitavo ano, o grau de um polinômio, né? Então, a gente pega a variável e olha o maior expoente dela. Então, nesse caso aqui, genericamente, né, ela vai ter um grau n, tá? E eu vou montando essa minha equação algébrica até chegar no a1 elevado a x elevado a 1 e até a 0, x elevado a 0, né? Então, isso aqui dá 1, então por isso que a gente tem esse esquema aqui. E aqui é mais, tá? Vamos lá. Ao resolvermos uma equação polinomial, podemos ter soluções complexas ou não ter soluções. Então, primeiro exemplo aqui, ó. Como é que a gente vai sair aqui desse problema? Isso é uma equação algébrica, eu vou tentar colocar ela igual a zero, de modo que fique a maneira mais simples, né? Então, eu vou aplicar a distributiva aqui. Então, a gente tem x ao cubo mais x menos x ao quadrado menos 1 mais x ao quadrado aqui, igual a x ao cubo, mais x menos 1.
A gente tem menos 1 dos dois lados. A gente tem mais x dos dois lados. A gente tem x ao cubo dos dois lados e menos x ao quadrado mais x ao quadrado dá zero. Se isso aqui é igual a zero, a minha solução, qualquer valor de x que eu colocar aqui, satisfaz essa equação. Então, a gente vai dizer que a solução dessa equação vai ser todos os números complexos. Até porque a gente pode ter soluções complexas, né? A gente pode ter tranquilamente aqui um raiz de menos 1, que é o i que a gente vê lá nos números complexos, tá? O segundo caso, por que eu sei que não é solução? Não vai ter solução. Vou aplicar a distributiva aqui, ó. Então fica x² menos x, que vai multiplicar x menos 2. Lado de cá, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 7. Distribuindo, tenho x ao cubo menos 2x² menos x² e mais 2x. Do lado de cá, segundo membro, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 7. Então, arrumando isso daqui, eu tenho x ao cubo. Deixa eu apagar isso aqui. Vou ter aqui x ao cubo menos 2x² menos 1x² menos 3x² mais 2x. Do segundo membro, eu tenho x ao cubo menos 3x² mais 2x menos 7. Então, x ao cubo dos dois lados, que seria o mesmo, passar para cá, né, subtraindo, o menos 3x ao cubo e o 2x. Aqui ficou 0 igual a menos 7. Isso aqui é uma sentença falsa, né? Então, se 0 é igual a menos 7, não vai existir nenhum valor de x que eu coloque aqui que faz essa equação ser verdadeira. Então, nesse caso, a minha solução é vazia, né? Então, uma ou outra, representar essas duas formas que a gente tem aqui, tá? Então, essa seria a forma de eu resolver uma equação polinomial, um dos métodos, né? Só a gente identificar se tem solução ou não. Percebemos que com esses elementos podemos ter uma ideia de como resolver a equação algébrica. Então, você imagina que a gente tem lá uma equação polinomial do tipo p de x, an xn, an-1 xn-1, vai vindo até a1x mais a0 igual a zero. Então, o que a gente tem aqui em relação a uma raiz, que eu chamei aqui de R? Nesses três casos aqui, essa minha raiz, o p da raiz vai ser zero. R, ele é raiz da equação do polinômio, né? Aliás, do p de x igual a zero. O R é raiz da função polinomial p de x e o R é raiz do polinômio. Então, três formas de representar a mesma coisa. Todas elas, se eu substituo o meu p de R, eu vou ter igual a zero. Então, aqui eu posso afirmar que R é raiz. É raiz da equação, da função polinomial e do polinômio, tá bom? Podemos dizer também que todo polinômio P de grau n maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa, né? Isso daqui, o fato de ter pelo menos uma raiz complexa, é o teorema fundamental da álgebra. Então, vou fazer uma demonstração aqui de algumas ideias de como que o teorema da álgebra nos auxilia para resolver equações algébricas, tá? Então, por onde eu vou começar aqui? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar que se o grau do polinômio é n, né, e esse grau do n é maior ou igual a 1, a gente pode escrever aquele polinômio grandão, né, que seria o p de x, tanto faz a forma que você vai escrever. Vou colocar aqui como p. Ele vai ser dado por an(xn) mais an menos 1, xn menos 1, vai vindo essa soma até a1x mais a0. Isso aqui igual a zero, certo? Se eu for decompor isso daqui em graus, então eu consigo transformar o anx elevado a n como um produto das raízes. Então, esse polinômio, a gente pode escrever ele como an, que vai multiplicar quem?
o x menos o valor da primeira raiz, que multiplica o x menos o valor da segunda raiz, o x menos o valor da terceira raiz, se assim tiver, né? E isso vai vindo até o x menos as enésimas raízes que a gente tem. Então, o fato de eu ter feito isso daqui, ela demonstra o teorema fundamental da álgebra, né? Que eu posso diminuir o grau desses polinômios, né? Transformando aqui num produto da incógnita menos a raiz, independente de quantas raízes eu tenho aqui. Outra coisa que a gente pode ter referente a isso. Então, se eu consigo fazer essa mudança, eu posso dizer que o polinômio pode ser escrito, um polinômio qualquer, como x menos a sua primeira raiz, vezes um outro polinômio q. E o grau desse polinômio q vai ser n menos 1. Né? Então, se eu tenho lá uma equação onde o grau aqui é 2, eu quero reduzir, eu posso colocar x menos a primeira raiz, e aqui cai de grau 2 para grau 1. Até porque quando eu aplicar a distributiva aqui, eu vou voltar para a original do grau 2, tá? E quando eu aplico o teorema fundamental da álgebra, eu posso aplicar, isso eu dei exemplo de grau 2, eu posso aplicar em grau n. Então, a gente pode escrever tranquilamente, né, que o polinômio em si vai ser dado por AN x menos as suas raízes. Estou escrevendo de novo, não precisa. Então, isso daqui a gente pode estender para as n raízes que a gente tem do polinômio. Se eu consigo escrever dessa maneira, eu meio que reduzo a ordem dele, né? E assim eu consigo determinar as minhas raízes, né? Determinar os valores ali que eu coloco no lugar de x para poder resolver essa minha equação. Tá joia? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue aplicar essa demonstração aqui em alguns exemplos. Deixa eu pôr aqui, ó. Fatorar o polinômio, sabendo que suas raízes é 1 menos 2, 2 menos 2i e 2i. Então, quer dizer que é uma raiz do grau 5, que eu tenho x elevado a 5, e aqui eu já tenho as minhas 5 raízes. Se eu quero fatorar, eu posso utilizar o teorema fundamental da álgebra. Então, como é que eu escrevo essas raízes? Então, esse polinômio pode ser escrito como x menos uma raiz, que multiplica x menos outra raiz, da x mais 2, que multiplica x menos uma raiz, raiz 2, menos 2i. Então, fica x mais 2i e x menos 2i. Então, bem simples, ó. Essa seria a forma fatorada desse polinômio. Se eu aplicar a distributiva aí, eu vou chegar nesse resultado aqui, tá joia? Então, exercício bem simples de como que a gente faz a decomposição. Um pouquinho mais complicado, né? Qual é o conjunto de solução deste polinômio aqui? Então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu cortar aqui um pedaço, pôr aqui. Só não sei onde está. Achei. Um pouquinho. Então, olha lá. Eu tenho 7 que multiplica x menos 1 ao cubo. Então, eu posso escrever isso como 7 x menos 1, x menos 1 vezes x menos 1, né, elevado ao cubo. Eu tenho x menos 2 elevado à quarta. Então, x menos 2, x menos 2, x menos 2 vezes x menos 2, 4 vezes, e x menos 3 igual a zero. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 parênteses ali, significa que nós reduzimos isso 8 vezes, certo? Então, eu posso dizer que x igual a 1, 1, 1, 2, 2, x igual a 2, 2 e 3. Esses valores são raízes da minha equação, certo? Se são raízes da minha equação, eu tenho 8 valores de x, esse daqui eu teria o grau zero igual a zero, né?
Se a gente parar para pensar, uma equação que tem 8 raízes, significa que o grau dela é sempre n mais 1. Então, se eu tenho 8 raízes, nesse caso deu 8 raízes reais, né? A gente vai ter aqui um grau 9. Então, o grau dessa minha equação é grau 9 e ela possui 8 raízes reais. Tá? Essas raízes são iguais, né? Essas 4 aqui também são iguais, mas elas não deixam de ser raízes. Tá? Então, todas elas são as minhas raízes, significa que a minha solução, não preciso repetir, né? São raízes iguais, a gente tem 1, 2 e 3. Então, esse é o meu conjunto solução da minha equação algébrica, onde nós temos 9, o grau 9, né, que quando eu faço essa multiplicação eu vou chegar em x elevado a 9, e eu tenho um valor de 8 raízes, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. É isso mesmo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Os exercícios estão aqui, estão bem simples, tá? Resolver as equações, resolver daquele jeito, né? Descobrir quais são os valores aqui de x, determinar o conjunto de solução, ou seja, determinar a solução é determinar quem é as raízes, né? Se você sabe as raízes, você já determina o grau. E essas duas aqui, para você calcular. Tá torto desse jeito. Essas duas aqui para você calcular as raízes, sabendo que vale menos 1 e 3 e menos 1, tá? Ah, lembrei, uma coisa que vocês podem fazer também é que quando você tem sei lá, você tem aqui x elevado à quinta, você tem uma equação desse tipo. X elevado à quinta menos 4x à quarta mais 3x ao cubo, mais 7x quadrado, menos x menos 3 igual a zero. Nessa a gente tem um x elevado a 5, a gente não consegue um método muito prático para resolver isso daqui. Então, se você quiser utilizar, você pode utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini, que é aquele que você mexe com os coeficientes, Ruffini, você mexe com os coeficientes, né? Então, a gente, dado as suas raízes, né? Então, nesse caso, aqui em cima, né, a minha raiz aqui é 1, 2 e 3. Não vou pegar esse caso aqui, não. Deixa eu ver um outro caso. Se eu já tenho que aqui uma raiz dela vale 5, ou raiz 1. 5 eu estou exagerando. Se 1 é a raiz desse polinômio, dessa equação algébrica. Então, a gente coloca 1 aqui e coloca os coeficientes aqui em cima. 3, 7, menos 1, menos 3. Aí a gente vem, repete o 1 aqui e faz esse 1, na verdade, aqui embaixo. É aqui. Então a gente multiplica e subtrai. A gente vai montando aqui. Obviamente, nós tínhamos um grau 5. Quando eu utilizo o dispositivo de Briot-Ruffini, ele vai cair para um grau 4. Né? Então, depois, se você tiver outro valor de uma raiz, uma outra raiz, né? Você pode aplicar ela de novo, ele cai para o grau 3. E esse tipo de exercício geralmente tem 3 raízes, independente se são reais ou complexas, porque na hora que você aplica o dispositivo, você vai cair numa equação do segundo grau. Né? E do segundo grau a gente tem a técnica para resolver, delta, Bhaskara, some produto, depende muito do que você quer. Tá bom? Então, se quiserem resolver também pelo Briot-Ruffini, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida tiver, é só entrar em contato comigo, a gente se vê no próximo momento. Um abraço, até mais, tchau, tchau.